Salve, salve, galerinha! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo aí compartilhar o conhecimento da geografia, tá certo? Que é muito importante para o entendimento da nossa sociedade. E hoje, tá, nós vamos falar sobre uma aula muito importante que o Enem ele vem cobrando, vem constantemente, inclusive nos últimos 2, 3 anos, tivemos questões referentes a essa, mas independentemente de vestibulares, é uma temática muito importante para a gente entender a nossa atual realidade acerca das questões alimentares e principalmente das questões relativas ao campo. Tá? Nós vamos falar, tu já ouviu falar, por exemplo, do que é a Revolução Verde? Tá? Essa é a nossa temática de hoje. Nós vamos falar sobre a Revolução Verde no mundo e no Brasil. Vamos explicar o que foi esse processo, as suas principais características, tá certo? Como ele se desenvolveu no nosso país, e olha, ele vai ter uma grande influência na realidade socioeconômica, produtiva do nosso país, e claro, vamos fechar essa temática falando sobre as suas consequências e sobre as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, é uma aula muito importante, tá certo? Sobre esse processo muito importante para a produção alimentar do mundo, galerinha. Tá? Antes de começar, só quero te lembrar que essa aula vai estar disponível para ti também, galera, tá? Na internet, no YouTube, procura a gente lá, Plataforma Gonçalves Dias. Tem também no Instagram, tá certo? Também os nossos podcasts pela Rádio Timbira e também na plataforma do Spotify e, é claro, na TV Assembleia. Então procura lá, Plataforma Gonçalves Dias, que tu não vai te arrepender. Estamos lá te esperando, beleza? Então, para a gente começar, aquele processo tu já sabe, né? Dá aquela respirada bacana, oxigena o teu cérebro e vem para cima, que aqui tem muita coisa, tem muito sucesso. Primeira coisa importante, Marcos, o que foi essa Revolução Verde? Nada mais, tá, do que um processo que consistiu na modernização da agricultura em escala global. Como assim, Marcos? Efetivada pelo meio de incorporação de inovações tecnológicas na produção. Em termos práticos, a Revolução Verde foi a chegada da tecnologia, tá, em relação à produção agrícola, com o intuito principalmente de utilizar essa tecnologia, esse conhecimento, para aumentar a produtividade de alimentos, galera, tá certo? Não esquece disso. O propósito inicial da Revolução Verde foi o aumento da produção de alimentos em escala mundial, com o objetivo de qual, Marcos? Garantir a segurança alimentar, ou seja, combater a fome no mundo, galera, tá? O objetivo central da Revolução Verde era combater a fome no mundo. A Revolução Verde, galera, só contextualizando aí, ela vai ser um processo que vai surgir, tá certo, no século XX, tá certo? Mais especificamente, após a Segunda Guerra Mundial, ali a partir do final da década de 50 para a década de 60, sendo que as suas bases, tá certo, elas vão surgir ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer nesse contexto inicial, Marcos? Já existia uma preocupação no mundo, tá certo, com a produção alimentar e principalmente com a falta de alimentos. Então, após o final da Segunda Guerra Mundial, galera, tá, foi desenvolvido aí um projeto, tá certo, ali pelo grupo Rockefeller, buscando justamente meios de aumentar a produtividade agrícola. Foi chamado um engenheiro chamado Norman Borlaug, tá certo, que foi considerado aí o pai da Revolução Verde, onde ele vai desenvolver estudos e pesquisas científicas, tá, acerca da produção de trigo, buscando aí aumentar a produtividade. Este processo vai ocorrer inicialmente nos Estados Unidos e também no México. E foi um sucesso. A produtividade agrícola em relação ao trigo aumentou bastante e isso abriu, claro, espaço, né, para a Revolução Verde entrar em outros países, como o Brasil, e principalmente para motivar aí a expansão desses estudos, tá, desse processo tecnológico em relação à agricultura. Bacana? Marcos, o que foi que a Revolução Verde ela trouxe para a gente na prática? Tá? Ela trouxe variadas situações e
características que hoje são muito marcantes quando a gente fala, por exemplo, do agronegócio. A primeira delas é a Revolução Verde, que vai possibilitar, galera, um melhoramento genético, tá, de espécies vegetais, o que nós chamamos de organismos geneticamente modificados. Já ouviu falar de alimentos transgênicos? Então, o que são esses alimentos transgênicos, Marcos? São alimentos que são modificados geneticamente para adquirir características como, por exemplo, ter maior índice nutricional ou principalmente conseguir ser mais resistente a pragas, como, por exemplo, né, doenças que podem afetar a produtividade. São alimentos que conseguem aí ter principalmente um prazo mais rápido do período de plantio até o período da colheita. São alimentos que, por exemplo, né, tem mais tempo aí de durabilidade em relação a estragar depois que você colhe, né? O alimento transgênico ele tem esse maior tempo, ou seja, tu consegue produzir mais, esse alimento ele fica mais tempo disponível para consumo. Outra coisa que a Revolução Verde trouxe, desenvolvimento do maquinário agrícola, galera, tá certo? Hoje, principalmente quando falamos da agricultura intensiva, né, da agropecuária, do agronegócio, nós vamos perceber uma alta mecanização. Tratores, por exemplo, de ponta, né, nós vamos perceber aí também, né, o próprio solo ele vai ser trabalhado, se precisar fazer uma correção nesse solo, tudo isso vem da Revolução Verde. Então, esse maquinário agrícola, ele tem fruto, tá, nesta Revolução Verde. Tratores, colheitadeiras e outros produtos. A Revolução Verde também, galera, como eu te disse, é ela que vai trazer aí o incremento de adubos, de fertilizantes, de defensivos agrícolas e agrotóxicos, tá certo? Para a agricultura, ou seja, aumentar a produtividade, né? Fazer, por exemplo, a correção do solo em áreas de solo, por exemplo, muito ácido. Antigamente, não dá para produzir aqui. Hoje dá. A tecnologia, a ciência, os estudos te possibilitaram, né, produzir nessas regiões, mesmo com condições adversas. No caso, por exemplo, de doenças e pragas, desenvolvimento de agrotóxicos, né, que vão ali tentar impedir, né, que essa doença se espalhe e afete a produtividade, afete esse produto, beleza? A Revolução Verde também, galera, vai ter um papel muito importante de desenvolvimento de estudos, de pesquisas, tá? Relativas ao solo, às suas características e correções, como eu te disse. Também vai ajudar na modernização de sistemas de irrigação, ou seja, levar água para essas regiões, buscando aí principalmente economizar quantidade de água, né? Organizar o fluxo de água que deve ser destinado para cada região, assim aumentando a produtividade. Beleza? Tudo isso aqui muito conhecido, né? Quando a gente fala hoje da agricultura moderna, quem trouxe a Revolução Verde. Bacana, né? Vamos evoluir agora falando sobre a Revolução Verde no Brasil. Galera, primeira coisa que eu te digo, a Revolução Verde ela vai ter um papel muito importante no nosso país. De ponto positivo, mas também de ponto negativo, tá certo? Revolução Verde vai chegar aqui durante o governo militar, tá certo? A partir da década de 70. Ela vai se concentrar principalmente, galera, tá certo? Nas regiões do norte e do centro-oeste. Tá certo? Ela vai ter um grande papel nestas regiões que não à toa, principalmente ali o centro-oeste brasileiro, né? Hoje é uma das regiões que maior quantidade de produção alimentar, principalmente da soja, né? A região do norte também nós temos ali a agricultura como papel muito importante, principalmente sobre as áreas do cerrado. Tá? Quem vai trazer, aplicar essa revolução de verde de fato aqui no Brasil, Marcos? Vai ser criada uma empresa, galera, tá? A famosa Embrapa, galera, tá certo? A Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Uma empresa muito importante para a aplicação da Revolução Verde e até hoje, tá certo? A Embrapa é uma empresa que ajuda aí o produtor agrícola a aumentar a sua produtividade ou conseguindo aí linhas de financiamento, mas principalmente utilizando tecnologia, pesquisa, né, relativa ao solo, para que esse produtor consiga aí elevar, né, a sua produtividade. A Revolução Verde, galera, ela vai ter um papel muito importante para aumentar aí a produtividade do campo brasileiro, tá certo? Quando nós falamos hoje, nós temos aula, tá? Na plataforma sobre essa temática da agropecuária brasileira, nós deixamos muito claro. O Brasil, ele é uma das principais potências mundiais acerca da produção alimentar. E quando eu falo uma das principais, nós podemos dizer que o Brasil está entre os primeiros lugares, tá certo? Para alguns autores, o Brasil é na realidade o maior produtor de alimento do mundo em itens variados, tá certo?
E a Revolução Verde, esse melhoramento genético que eu te falei, insumos agrícolas, maquinário que a Revolução Verde vai trazer, vai ter um papel muito importante no aumento desta produtividade, tá certo? Mas a Revolução Verde também, galera, no Brasil, ela vai contribuir para o aumento da desigualdade social do campo, tá certo? Nós vamos já falar sobre isso, tá certo? Sobre essas condições gerais. Mas bacana? Fica com isso em mente, a Revolução Verde tem muita importância no nosso país, no Brasil. Consequências, Marcos, da Revolução Verde, tá? Tanto para o mundo quanto para o Brasil. Muita atenção, galera, tá? De fato, a Revolução Verde, o primeiro objetivo dela, que foi aumentar a produtividade, a Revolução Verde, ó, ela conseguiu. A Revolução Verde, galera, ela trouxe de fato uma grande mudança, tá? Uma profunda reestruturação ali no campo, tá certo? Aumentando de fato a produtividade, mas a Revolução Verde também trouxe consequências negativas nesse processo, tá certo? Então ela vai ter pontos positivos e negativos. E isso tu precisa tá muito atento, porque normalmente as provas do Enem elas estão focando muito nesse processo, tá? Como a Revolução Verde de fato impactou no espaço, tá bom? Primeira coisa importante que tu tem que entender que a Revolução Verde, todo esse produto tecnológico, ele tem custo. Né? Então, quando a gente vai falar principalmente sobre a agropecuária intensiva, não é barato um trator daquele de grande porte. A pesquisa genética, por exemplo, ela envolve custos, né? Então você precisa de mão de obra qualificada, tá certo? Processo de irrigação. Então, galera, esse aumento de produtividade, ele teve um custo financeiro, tá? E quem vai no futuro aplicar, e quando eu falo no futuro, aí a Revolução Verde começa a partir da década de 70, 80 e principalmente, galera, né, após o final da Guerra Fria, onde nós entramos na era aí, né, da nova ordem mundial, quem vai aplicar os procedimentos da Revolução Verde vai ter um custo muito alto. E se você tem um custo muito alto, você quer ter um retorno financeiro. Então, a Revolução Verde, galera, ela vai ter um papel muito importante na expansão e na consolidação do agronegócio, tá certo? E da agricultura intensiva. Ou seja, a partir daí, nós vamos ter a agricultura não apenas com o intuito de produzir alimentos em grande quantidade, mas voltada para o lucro, galera, tá certo? E é a partir deste processo que a Revolução Verde começa a falhar no seu objetivo secundário, que era o principal, que era o combater a fome no mundo. Se a gente for analisar hoje, Marcos, a Revolução Verde, tu está dizendo que ela aumentou a produtividade agrícola. De fato. Mas nós temos a fome no mundo. E aí? Então ela falhou? É, ela falhou, porque a partir do momento que eu tenho esse grande investimento, quem investe quer tirar o lucro. E na lógica do lucro, galera, aquele que paga recebe e aquele que não paga não recebe. Então nós vamos ter um problema aí de distribuição de recursos, concentração de renda, tá certo? Mas vamos focar aqui inicialmente nas vantagens da Revolução Verde, tá? A primeira delas, como eu te disse, ela vai alcançar o seu objetivo inicial, pois ela vai aumentar de fato a eficácia na produção alimentar. Hoje, muita atenção, se consegue produzir alimentos em condições mais rápidas, ou seja, há 30 anos atrás o cara ia plantar, por exemplo, um milho, demorava 6 meses do plantio até a colheita. Hoje a Revolução Verde possibilitou produzir esse milho em 3 meses. Ou seja, nos mesmos 6 meses que tu tinha no passado, agora tu consegue fazer duas produções. Olha aí, melhorou, né? Uma outra característica importante que vai afetar nesta eficácia, galera, tá certo? É a quantidade também produzida, tá certo? A Revolução Verde ela vai aumentar. Olha, eu estou fazendo duas produções do que eu fazia em uma. Ou seja, se eu produzia 1 tonelada em 6 meses, agora eu produzo duas. Então eu consigo produzir também em maior quantidade. Os alimentos são mais resistentes a pragas, tá certo? O que vai, consequentemente, aí, né, afetar diretamente na queda da perda. Uma outra característica importante, galera, é que a Revolução Verde ela vai conseguir trazer aí, possibilitar a produção de alimentos em locais adversos, tá? Vou te dar um exemplo fácil de áreas, por exemplo, mais secas, onde tu consegue hoje produzir alimento, inclusive produzir alimentos, frutas, com características de ambientes mais frios. Vou te dar um exemplo aqui fácil. No Nordeste, no Vale do São Francisco, nós temos ali produção, por exemplo, de vinho, de uva, de maçã, tá? Frutas essas de características mais frias, mas com o estudo, a seleção genética, né, com a adaptação dos ambientes, a preparação dos solos, nós conseguimos produzir, né, estes alimentos em condições adversas.
que foi aí, abre-se de passagem, né, o grande erro da teoria malthusiana. Por exemplo, né, Thomas Malthus, a famosa teoria que dizia que a população ia crescer numa PG, né, ou seja, a população crescia rapidamente e a produção alimentar ficava para trás. Então, ia ter problema de fome no mundo. O grande erro da teoria malthusiana foi justamente não levar em conta que a tecnologia poderia ajudar a produzir alimento em maior quantidade em situações adversas, beleza? Então, um outro ponto positivo aí para a Revolução Verde. Ela também, galera, vai melhorar o preparo e o cuidado em solos em relação à agricultura. É a questão, principalmente, da correção de solos. Nós temos, por exemplo, aqui no Nordeste, alguns solos que são solos mais ácidos, tá certo? E antes a produtividade, consequentemente, caía. Com o avanço dos estudos e de pesquisa, se faz a correção. Por exemplo, em solos ácidos se aplica o método da calagem, tá? Onde você reduz a acidez e assim você consegue aumentar a produtividade. Isso eu estou te dando um exemplo, mas vão ter outros N exemplos que vão aí fazer correções de solo, onde tu consequentemente vai conseguir produzir mais rápido e em condições que antes tu não conseguia. Beleza? Aí tu me diz, Marcos, então foi só sucesso. Não. Tem problemáticas também. Tá? Quais foram as principais desvantagens que a Revolução Verde te trouxe? Primeira delas, a expulsão de pequenos proprietários e trabalhadores rurais do campo. Ora, galera, lembra que a Revolução Verde ela vai impactar diretamente na expansão do agronegócio. Então, o cara agora ele vai produzir alimento não para acabar com a fome do mundo, da população, mas para vender, inserido numa lógica do lucro. Então imagina, se ele tem 1 hectare, ele produz 1 tonelada. Então ele ganha, por exemplo, R$ 1 milhão. Estou facilitando a conta. Tá? 1 hectare, 1 tonelada de milho, US$ 1 milhão. Na lógica capitalista, o que se busca? Aumentar a produtividade a partir do lucro, né? Então o cara vai buscar expandir o território dele, né, o hectare dele, para que ele produza mais. Então ele vai buscar sair de 1 hectare para 2 hectares. Porque em 2 hectares agora ele já produz 2 toneladas e o lucro que era de só 1 milhão, agora é de 2 milhões. Tá certo? Então essa é uma característica marcante que a Revolução Verde trouxe de ponto negativo, que vai ser pequenos proprietários, pequenos produtores perdendo suas propriedades para grandes produtores. Nós vamos ter um outro problema também, que vai ser o aumento da concentração de renda, tá certo? Principalmente no espaço rural. Por quê, Marcos? Ora, galera, quem vai de fato estar inserido na Revolução Verde, a partir do agronegócio, são pessoas com capital financeiro. O pequeno produtor, ele acaba não tendo como competir com esse grande produtor, com todo esse aparato tecnológico. Então, o resultado que nós vamos perceber, isso no Brasil ficou muito claro, galera, tá certo? Que o pequeno produtor, além dele perder a sua propriedade, ele também vai começar a ter que trabalhar para esse grande produtor e a riqueza que era produzida, que deveria ser distribuída ali entre várias famílias, agora fica concentrada na mão de poucos. Tá certo? Então nós vamos ter, isso no Brasil ficou muito evidente, o aumento da concentração de terra e de renda, galera, tá certo? Entre estes grandes produtores que estão aí inseridos no agronegócio pela Revolução Verde. A consequência direta disso, se o pequeno produtor ele perde a sua terra, nós temos o aumento do desemprego no campo. Uma outra problemática também, galera, vai ser o inchaço das grandes cidades, tá certo? Por quê? Isso aconteceu principalmente em países emergentes e subdesenvolvidos, tá certo? O Brasil, enquanto emergente, aconteceu em grande escala. O agronegócio, na proporção que ele se expandia, ele tomava terras de pequenos produtores, esse pequeno produtor, ele acabava tendo como solução buscar sobrevivência nas cidades, tá certo? E muitas vezes as cidades elas vão começar a crescer de uma forma desordenada, galera, tá certo? O que é isso, Marcos? Receber um grande contingente de população sem ter um preparo de fato, né, para ter essa infraestrutura para receber toda essa galera, tá certo? Então nós temos um problema aí que influencia no campo da desigualdade do campo, mas que também influencia nos problemas urbanos, que é o aumento, né, desordenado da população urbana, problema que a gente chama de macrocefalia urbana, que é o crescimento desordenado das grandes cidades, tá certo? Uma outra questão importante, galera, para a gente fechar com chave de ouro, tá certo? Vai ser a priorização da monocultura. A partir desse momento, a produção ela vai ser voltada para o lucro. Então, o cara ele não, que está investindo nesse agronegócio, ele não vai mais produzir laranja, maçã, arroz, uva, não. Ele vai produzir aquilo que dá lucro. E nem sempre aquilo que dá lucro é aquilo que mata a fome da população local. A gente vê no caso do Brasil a soja. Né? A soja é o nosso principal produto, mas é um produto de agroexportação. Se a gente for olhar assim, o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, a soja está diretamente na tua mesa?
Não, a gente quase não vê a soja assim, né, em produtos. E tem um custo, por quê? Porque essa soja ela é voltada para exportação. Então nós temos a priorização da monocultura, ou seja, da produção de um único alimento, aquele que dá mais lucro. E por último, é claro, a Revolução Verde, com o incremento de principalmente de agrotóxicos, né, ela vai trazer, aumentar aí a poluição de solos, com o uso indiscriminado de fertilizantes e agrotóxicos, que vão gerar problemas em escala, né, em cadeia aí, gerando problemas hídricos, problemas do solo, problemas relativos a animais, problemas para o ser humano, gerando doenças e outras problemáticas, tá certo? Então, galera, é isso aí. Para essas e outras informações, nos acompanhe na plataforma Gonçalves Dias. Valeu!